Boa noite, cá estamos nós para mais uma Igreja na Atualidade, revendo aquilo que foi acontecendo ao longo da semana na vida da nossa Igreja, com o nosso comentador de serviço, o Padre José Luís Borga. E apesar de até já ter passado a hora do jantar, nós vamos começar por um almoço, não é, Padre? Há almoços que demoram muito tempo a ser digeridos. São longos. E às vezes até fazem mal ao estômago de quem não esteve lá. Por exemplo. Uns comem e os outros é que pagam a fava. Ora bem, antes de mais, boa noite e obrigado pelo convite. Gosto do comentador de serviço. Que o meu serviço seja um comentário, é como deve ser. Bom, então o que é que se passou? É um serviço à comunidade. Mais uma vez, o Papa, acho que pôs o pé na argola. Foi. Ou não? Ou não. Ou não. Vamos pelo ou não. Ele decidiu oferecer, na Basílica de São Petrónio, em Roma, um almoço. Um almoço está aqui para os pobres de Roma. Um ato de caridade que foi feito não num salão, não num barracão, não num refeitório, mas numa basílica. Lá achou por bem que a basílica não ficava ofendida com um grande... Aliás, as imagens são muito bonitas, temos aqui uma só, mas as outras que apareceram deram muito que falar, porque tiraram os bancos todos e puseram umas mesas corridas para oferecer ali a umas dezenas de pobres o almoço. Ora, acontece que muita gente fica assim a pensar, mas caramba, um lugar de culto, um lugar sagrado. E então logo apareceu, para que não houvesse dúvidas que estas coisas causam logo algum impacto, eu podia ter feito isto discretamente e não dizer a ninguém, mas como tudo o que o Papa faz, ultimamente andam sempre jornalistas e fotógrafos atrás. E então foi no último domingo, portanto no passado domingo, em Bolonha, isto aconteceu em Bolonha, e então, diz aqui, foram uns momentos muito emocionantes, todo o dia, e o gesto recebeu críticas nas redes sociais. Imagina. A gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Até não sei se este próprio programa não vai ter críticas nas redes sociais por causa de estar a falar sobre isto. Com acusações até mesmo de profanação, eis um termo que alguns usam, para alguns destes críticos, o almoço meteu uma sacralidade, foi um sacrilégio para aquele lugar. Ora, vamos então começar pelo princípio. Uma das frases que a gente diz na oração eucarística que nós pedimos, a oração eucarística pede duas consequências que se tornam visíveis por celebrarmos a Eucaristia. A primeira, a unidade e a paz. Ora, a unidade e a paz faz-se com uma arma, não de guerra, que se chama caridade. Por isso diz, tornai-a perfeita na caridade. É o que o sacerdote diz para Deus, para a unidade, e tornai a vossa Igreja perfeita na caridade. E daí o gesto da paz, daí a comunhão, e diz lá São Paulo, é réu do corpo e sangue de Cristo quem andar a comungar e depois não andar a construir esta unidade e esta paz. Ora, para o Papa, a Igreja é de todos e é sobretudo dos pobres, daqueles que buscam, na graça de Deus, o alento, o alimento, a fortaleza, a esperança. E por isso, levar os pobres, às vezes digo isso também na igreja, nós vamos à missa porque somos pobres. A gente, sem ela, não sobrevive. E o pobre agradece o alimento que lhe dá e busca, porque não tem. A gente pede o pão de cada dia. Por isso é que a missa da semana passada já não serve para este domingo. A gente tem que ir outra vez lá, porque uma vez uma criança perguntava, dizia à avó, avó, porquê é que a gente pede no Pai Nosso o pão de cada dia e não pede logo o pão para a semana toda? Era logo, já que estamos a pedir. Tem lógica. Tem lógica, não é? Isto é o que chamam a mentalidade da criança, tem lógica. Ao que a avó respondeu, e gosta da resposta da avó, filha, não sabes que Deus não gosta que a gente coma pão duro. Gosta do pão do dia. De facto, já o meu pai, na sua grande sabedoria, quando lá em casa havia pão da véspera e pão acabado de chegar, tínhamos que comer primeiro o pão da véspera. Ele lá achava, porquê? A gente mandava-se logo, não sei porquê, ao pão do dia. Ele, não, primeiro come-se o da véspera. Além de comermos menos, não comíamos com tanto prazer, aí a coisa talvez demorasse mais tempo. Isto é só para explicar que o pão de cada dia, o pão da vida, não, embora tenha sido dado por Cristo uma vez por todas, nós temos que ir assimilando docilmente, de forma permanente e fielmente. Ora, os pobres, e somos pobres porque somos pecadores, pobres pecadores, ai de mim, tem piedade de mim que sou pecador, Cordeiro de Deus, tem cuidado de mim, dai-nos a paz. Somos tão pobres que temos que pedir a Deus o que Ele tem para dar. Ora, os pobres do pão
foram neste dia, pelo menos de forma visível, de forma bem à vista de todos, acolhidos no Santo dos Santos para que Deus os alimentasse. E o Papa foi lá comer com eles, para que não houvesse, não mandou dar comida lá. Foi lá tomar a refeição com eles. E então dizia, mais à frente, depois explica-se aqui porque é que o direito canónico dá orientações para isso, mas a sacralidade local não é de forma alguma perturbada pela caridade. Esta é uma frase muito bonita. A caridade não perturba a santidade. Aliás, a prova de que estamos na santidade é a perfeição da caridade. Se tu amas o teu irmão, se partilhas o pão, se partilhas a sabedoria, a luz, a esperança, então está a missa a acontecer. A missa é para isso, é para acontecer isso. Sobretudo, é uma situação assim composta e de partilha. Composta de pobres, a quem se dá de comida. O próprio Jesus, naquela multiplicação dos pães e dos peixes, dizia aos seus discípulos, dá-lhes vós de comer. Não é? Isto não profanou o que ele estava a dizer. Não é? Portanto, penso que o gesto do Papa, isto diz um diretor da revista dos Jesuítas, o que é habitual, o Spadaro, diz, penso que o gesto do Papa, realizado com outros sacerdotes, não foi só ele, na cidade de Roma, é um sinal muito forte que revela o valor profundo do culto a Deus. Portanto, isto não só não perturba o que nós celebramos, como dá visibilidade ao que nós celebramos. É por isso que existe o ofertório, é por isso que dali vem o sustento da Igreja e dos pobres. Dizia uma vez a São Lourenço, não é? Que dizia que constava que era quem guardava o tesouro dos pobres, era um diácono. E então levaram lá ao imperador e ele queria saber dos dinheiros. Ele disse, olha, a melhor riqueza que eu tenho, vou buscá-la. E trouxe os pobres. Esta é a nossa riqueza. Não é? E então temos que perceber que estes lugares, a Igreja, não é nem um lugar de... O que profana a Igreja é a falta de caridade. Como é, não? Se tiveres para oferecer a tua oferenda, o Papa até diz, não no altar, Jesus costuma só oferecer em alimento por todos nós. Agora, junto ao altar, há o alimento para todos que precisam. Não é? Portanto, o próprio Papa fez a ligação entre o culto e a caridade. E o que torna verdadeiro o culto é depois os gestos da caridade. Aliás, Madre Teresa dizia isso. Todas as manhãs deixava as suas irmãs pelo menos 1 hora, 1h30 de adoração do Santíssimo. E depois dizia, agora vamos amar este que tivemos a contemplar nos pobres. Portanto, este mesmo Cristo. Bom, finalmente, estas coisas às vezes, eu vou dizer isto porque também eu às vezes faço espetáculo, não é por regra, se eu tenho outro sítio, não é necessariamente, embora o meu espetáculo, que é de música, não é a Eucaristia. Quando eu presido a Eucaristia, não estou a dar espetáculo. É bom que se diga. Mas quando faço um espetáculo que as pessoas querem, um espetáculo musical, às vezes escolhe ser dentro da igreja. Primeiro, o assunto abordado e a música cantada não ofende a Deus. Primeira coisa. Segundo, ele gosta de ouvir. Às vezes põe, vamos tirar o sacrário, vamos tirar o resto eucarístico, o sacrário, do sacrário, o pão eucarístico. Eu disse, mas porquê? Nosso Senhor está habituado. Ainda por cima estamos a louvá-lo, estamos a falar dele, estamos a ensinar o que ele ensina. Ele até é a mesma coisa que numa homilia, como não estou a dizer palavras sagradas, vamos tirar o sacrário. Bem, devo dizer que agora, na renovação litúrgica, o sacrário nem está na igreja. Está numa capela à parte. À parte. Para não haver... Quando antes, enfim, também por questões religiosas, ficaríamos aqui agora algumas horas a explicar porque é que estava sempre no topo e porque é que lá ficou, porque antes não sequer havia sacrário. Começou a haver sacrário por causa dos doentes e das pessoas que precisavam da Eucaristia e não era possível celebrar a Eucaristia. Levava-se Cristo sacramentado. Porque o ideal era não celebrar nada. Aliás, como vem no livro do Êxodo, quando eles tomam o cordeiro. Tinham que chamar os vizinhos até para não celebrar nada. Não é? Para pôr tudo a caminho. Moral da história, até eu, quando faço os espetáculos, faço questão de não tirarem o sacrário. É claro, se vamos lá fazer uma coisa que não tem a ver nem com o conteúdo, nem com a forma, nem com a forma nem com o conteúdo, do que um lugar de culto se presta, a que um lugar se presta, é normal que a gente ou não faça, ou fazendo lá, faça de algum modo visível que o que estamos a fazer não vem na linha do que é ali habitual. O que profana, quer os lugares, quer a comunidade humana, é a falta de amor. Isso é que profana. Lembram-se quando Jesus contou uma parábola muito interessante do fariseu que entrou no templo e foi à frente e dizia, dou-te graças porque pago o dízimo, cumpro com tudo e tal. E não sou como aquele que estava lá ao fundo
nem entrou bem e só dizia, tem piedade de mim que sou pecador. Um saiu justificado e o outro não. Veja-se, o lugar a um deu para o encontro com a misericórdia, a outro foi com a sua soberba e, portanto, saiu de lá ainda pior do que tinha entrado. Portanto, nem aquele lugar lhe fez bem. Não é? Portanto, o que profana, e é isto que se diga, mas logo apareceu gente a dizer, não é? O que profana é nós não colhermos os frutos do espaço religioso, que é, a saber, a unidade, a paz, traduzida em caridade. Onde houver caridade, não temos que ter medo de ninguém, afinal estamos a querer o bem do outro, e quando há guerras é exatamente ao contrário, não é? A derrota do outro e o mal do outro. E agora, a sermos assim acutilantes, isto protestou-se por quase ignorância, padre. Não é só por ignorância, é por perturbação. A gente, quando a gente quer falar mal, até nem que seja por causa da sombra que o outro faz. Não? Há pessoas para quem a estética, não é, perturbou-me na oração. Agora, não vê que eu estou a rezar? Quando alguém... imagina que eu estou na oração e entra alguém que quer falar comigo. Eu posso ficar hiper sensível a dizer como é que esta pessoa não respeitou que eu estava em oração. E quem me diz a mim que não foi Deus que o mandou para ver se a minha oração, afinal, se traduz em alguma coisa. Não é? Portanto, tenhamos cuidado nestas coisas, porque às vezes o que parece não é, e o que é não aparece. Exatamente. Não aparece, nem se manifesta. Agora, que o Papa, neste gesto, só o facto de ele ir comer com os pobres já é, vamos dizê-lo, já é muito significativo, e trazê-los para dentro é quase profético, para que o nosso culto não fique afastado da nossa caridade. No fundo, esta é a lição a colher, e para que os pobres percebam a riqueza que nos vem da Eucaristia e nos vem do nosso culto. Daí que o rezar às vezes, se não podes fazer mais nada, o Charles Foucault dizia uma coisa muito bonita, não é? Se tens um irmão a necessitar de alguma coisa, não vais rezar, ajuda. Mas se já fizeste tudo e não podes fazer mais nada, há sempre mais uma coisa que podes fazer. Vai rezar. É para mostrar que a caridade em nada atrapalha a devoção e a piedade. E a boa piedade, que não se traduz em caridade, é fraude. É uma perda de tempo. E aos homens a gente pode enganar, hein? Mas a Deus, que vê o coração, não vale a pena. É tempo perdido. E ultimamente, esta postura, padre, do Papa Francisco, que tanto apela à caridade, tanto apela a este aproximar dos pobres, de quem mais precisa, e ele já referiu por diversas vezes que eles são o tesouro da Igreja, mas isto depois na sociedade, nos cristãos, às vezes parece que somos cristãos só de... Sim, mas ele diz isso tudo... Na aparência, não é? Porque na hora da verdade, nestas circunstâncias, se calhar não estamos preparados. Cláudia, ele diz isso tudo, mas também não se esquece de dizer que santo é um pecador em conversão. Não é um pecador convertido, está em conversão. Não é? E vai se santificando na medida que se converte. Podíamos ficar aqui numa linha muito puritana, ao contrário. Quer dizer, bom, se não houver caridade, nada sou, nada me aproveita, não é? A caridade é a prova dos 9. Agora, não há caridade sem tentativa, sem exercício. Nós vamos crescendo na caridade na medida que somos caridosos. Isso não há outra maneira. Ninguém é caridoso por natureza. Nós somos caridosos por conversão lenta. Portanto, nós temos na comunidade gente que está em processo de conversão em níveis diferentes, não é? É muito fácil, às vezes, haver dentro de uma comunidade uma pessoa que é profundamente generosa e atenta, e outros estão a começar a ser. Não é? Eu costumo explicar isto com os escoteiros. Não é? O lobito tem lá na coisa, pratica uma boa ação diária. Eu digo sempre, caramba, podes fazer mais que uma, não tens que fazer só uma. Alguns nem uma fazem, não é? Mas começam por fazer uma, e digo, e se eu fizesse agora outra? Com duas não ficou mal. E depois é um vício, é uma brincadeira séria, não é? Que faz com que eu afine a leitura que eu faço da realidade, como é que eu olho a realidade, e a postura que eu tenho face à realidade. Se eu tenho a oportunidade de ajudar, porque é que é de apenas ficar a lamentar não haver quem ajude? Não é? São essas realidades que fazem com que nós afinemos, a partir de dentro, que é o mais bonito, a capacidade de olhar e reconhecer. Lembram-se do capítulo 25 de São Mateus? Estamos lá a chegar. Já vamos no 21, semana passada,
Estamos a chegar com o 25. 25 diz, quando foi, Senhor, que te vimos com fome ou com sede e te prestámos assistência? Quando fizeste um destes mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Não. Quer uns, quer outros, os que fizeram e os que não fizeram, diziam que não tinham visto. Não tinham visto. Ora, nós com esta experiência, eu acho que o Papa fez isto profeticamente, não fez só por não ter outro lugar. Se calhar não tinha, lá para os pobres, não tinha outro lugar. Lembro-me uma vez, esta é uma conta, termino com esta história, estamos a chegar ao fim do primeiro tempo, que é uma passagem muito interessante do Papa Paulo VI, Beato Paulo VI, que uma vez recebeu no Vaticano uma delegação da Ação Católica, da JOC, de jovens, da Juventude Operária Católica. Operária, habituada ao mais difícil. Onde é que ele os recebeu? Num salão nobre no Vaticano, cheio de lustres, todo pipi, todo popó. E então, a primeira coisa que fez o Papa Paulo VI desta sensibilidade é que eu acho notável, não é? Ele entrou, eles levantaram-se e disse, olha, peço-vos desculpa por vos receber aqui num lugar que até vos ofende. Mas eu não tenho outro. Mas eu não tenho outro é que eu acho piada. Às vezes, a nossa é como esta basílica. Se calhar ele não tinha outro sítio para dar refeição a tanta gente. E, portanto, como não tinha outro, foi ele que fez. Portanto, é evidente, aquilo não passou a ser, deixou de ser uma basílica para ser um refeitório. Mas a verdade é que, se aquilo não for refeitório habitualmente, onde a gente se alimenta do corpo e sangue de Cristo, da sua palavra e da comunidade, e onde os outros também se vão alimentar pela nossa caridade, que dali é alimentada, porque isto depois multiplica-se, não é? E também é quando saímos de lá, aliás, não é, era essa a imagem da semana passada, do mês passado, da intenção do Papa, que a Igreja tivesse as portas para sair. E que não fosse um escritório, mas fosse... E ele, provavelmente, para mostrar esta realidade, o que saiu dali daquela basílica, quem dera que saísse de todas, era o pão repartido por todos e o Pai do Céu cuidar dos seus filhos, esfomeados ou necessitados de carinho. E o grande representante de Cristo está lá no meio deles. Parece-me esta homenagem maravilhosa. O Senhor escolheu precisamente a imagem da refeição para a Eucaristia, portanto, neste sentido, a partilha do pão é um sinal muito bonito e eficaz da graça que a Eucaristia confere. Aqui está. A Eucaristia que brota e leva à caridade. E, portanto, a caridade temos que a ir praticando e levando-a em frente e temos que ir percebendo que ela acontece todos os dias. É a virtude eterna. A fé passa, a esperança passa, a caridade ficará eternamente. É a única que não passa. Muito bem. Padre, vamos avançar para outro assunto, só dar assim o primeiro mote e depois desenvolvermos na segunda parte. Qual é que escolhes? Qual é que escolho? Mês do Rosário. O mês do Rosário. Sim. Começamos por aí. Vamos lá. O mês do Rosário coincide exatamente com uma coisa que se chama mês das missões. E os nossos missionários agora arranjaram uma coisa muito engraçada, que é o Rosário das Missões, ou o Terço das Missões. Cada um dos mistérios é um continente. São 5 continentes. Exatamente. E eles pensam em tudo. Tudo. E até pensam nas cores. Nas cores. Cada continente tem uma cor para que cada um dos mistérios seja por rezar por um dos continentes. É uma forma muito quase encarnada aqui no sentido de ganhar carne, não é da cor, para se ter uma ligação íntima por Nossa Senhora a esta tarefa de nós nos convertermos ao reino e este reino ser levado a todos os filhos de Deus. Mas a coisa passa-se porque amanhã é dia 7. Estamos a gravar isto. Estamos no dia 6. Exatamente. Amanhã é dia 7. Amanhã dia 7 é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Do Rosário. Porquê? Por causa do dia 7, que foi o dia da Batalha de Lepanto contra os turcos otomanos, ali, e que o Papa, creio que Pio V, se eu não estou em dúvida, estou a falar de cor, portanto, mas o Papa da altura, portanto, estando em oração e rezando o Rosário, que tinha aprendido com São Bernardo é composto numa visão que Nossa Senhora ensinou-os. Porquê? Por uma coisa que se chama aquela frase, rezai a todo o tempo. Não é? Rezai a todo o tempo. E o Rosário vem de rosas. Vem do Rosário. Que consta que estou a dizer isto de cor, enfim, não estou, um texto era mais seguro, mas estou-me a lembrar, consta que os romanos coroavam as suas deusas com coroas de rosas, sendo que o imperador era uma coroa, mas era feita daquelas... Louro? Louro, exatamente, louro. Os deuses levavam uma coroa de flores. Ora, os cristãos passaram, os mártires, sobretudo as mulheres mártires,
um pouco a dizer que também estavam a participar da divindade, porque estavam a testemunhar Deus, e como Deus era, levavam também, que consta para o martírio, faziam umas coroas de rosas, para mostrar o seu testemunho e a sua união com a divindade, a presença, a união, a ligação. Ora, São Bernardo, como sabemos, vai compor o saltério dos pobres, o saltério dos simples. Saltérios são 150 salmos que os monges rezavam a todo o tempo. Portanto, só que os salmos, além de serem rezados na língua que eles não conheciam, não estavam acessíveis ao povo que nem sabia ler. Portanto, isto era uma vida monástica. E São Bernardo de Claraval vai, então, inventar, por inspiração divina, Nossa Senhora, o rosário, que são 150 Ave-Marias. Por isso é que a gente fala do terço, é um terço de 150. Exatamente. Até João Paulo II. Vou-lhe propor o seguinte, vamos ficar aí. É um aí. assunto bonito, não é? É, que vamos voltar já na segunda parte. Fique na memória que ficámos aqui no terço de 150 e, portanto, vamos fazer uma curtíssima pausa e voltamos já de seguida nesta Igreja na Atualidade. Até já.